Existe um Brasil que a maioria das pessoas nunca verá. Um mundo onde caçadores silenciosos caminham nas sombras. Aves cruzam os céus como mensageiras da natureza. E criaturas misteriosas desaparecem antes mesmo de serem percebidas. Das copas das árvores às savanas queimadas pelo sol. Esta é uma jornada pelos animais mais extraordinários e surpreendentes da natureza selvagem. No coração das florestas da América do Sul, existe um animal que parece viver entre dois mundos. Ágil como um macaco, curioso como um guaxinim e silencioso como um caçador da mata. O coati atravessa galhos, sobe árvores gigantescas e desaparece entre as folhas sem deixar rastros. Mas o que muita gente não sabe é que por trás daquele focinho comprido e do jeito aparentemente engraçado, existe um sobrevivente extremamente inteligente. Quando o sol ainda nem nasceu completamente, os primeiros sons da floresta começam a ecoar. O vento balança as copas das árvores, pássaros despertam aos poucos, e então, em meio à vegetação fechada, surge uma fila organizada. Um grupo inteiro de coatis avança lentamente pelo chão da mata. Eles caminham juntos, atentos a qualquer movimento estranho. As fêmeas lideram o grupo enquanto os filhotes seguem atrás, aprendendo desde cedo os segredos da sobrevivência. O coati passa boa parte do dia procurando alimento, e ele come praticamente de tudo. Frutas caídas, ovos escondidos em ninhos, insetos enterrados, pequenos lagartos e até restos deixados por outros predadores. Seu focinho longo funciona quase como uma ferramenta especializada. Ele enfia o nariz entre pedras, troncos podres e folhas secas, farejando qualquer oportunidade de comida. E quando encontra algo, cava rapidamente usando as patas afiadas, numa velocidade impressionante. Mas existe um detalhe curioso sobre esse animal. Apesar de parecer tranquilo, o coati pode se tornar extremamente agressivo quando sente perigo. E muitos viajantes descobriram isso da pior maneira possível. Em algumas regiões de mata fechada, turistas costumam alimentar coatis, acreditando que eles são dóceis como animais domésticos. Porém, ao se acostumarem com comida fácil, alguns grupos começam a perder o medo dos seres humanos. Eles se aproximam silenciosamente, observam mochilas, sacolas e esperam o momento certo para atacar alimentos. Em poucos segundos, um único coati pode causar uma verdadeira confusão. E talvez seja exatamente essa inteligência que torna o coati tão fascinante. Os filhotes aprendem observando os adultos. Eles imitam movimentos, exploram galhos perigosos e treinam escaladas desde muito cedo. Enquanto brincam, também desenvolvem habilidades essenciais para escapar de predadores como jaguatiricas, grandes serpentes e aves de rapina. Porque na floresta, qualquer distração pode ser fatal. Quando ameaçado, o coati sobe em árvores com uma velocidade absurda. Seu corpo flexível permite saltos arriscados entre galhos altos, enquanto suas garras se agarram firmemente à madeira. Lá em cima, quase invisível entre as folhas, ele observa tudo ao redor antes de continuar seu caminho. Mas existe algo ainda mais estranho nesse animal. Os machos adultos vivem grande parte da vida sozinhos. Diferente das fêmeas, que permanecem em grupos, muitos machos se tornam andarilhos silenciosos da floresta. Eles cruzam rios,
exploram territórios perigosos e enfrentam disputas violentas durante a época de reprodução. Alguns carregam cicatrizes profundas de batalhas antigas. E mesmo sendo tão adaptável, o coati continua cercado de mistérios. Em muitas regiões, moradores antigos acreditam que ele consegue perceber perigos antes mesmo que eles aconteçam. Talvez por isso, ao menor sinal estranho na mata, todo o grupo desaparece rapidamente entre as árvores, como se a floresta estivesse escondendo seus próprios segredos. Quando a noite começa a cobrir as florestas, os campos e as montanhas com escuridão, um dos caçadores mais silenciosos da natureza desperta. Enquanto a maioria dos animais tenta se esconder no escuro, as corujas fazem exatamente o contrário. É nesse momento que elas abrem os olhos enormes, esticam as asas lentamente e começam a observar cada movimento ao redor. Por trás daquela aparência calma, existe uma máquina de caça extremamente precisa. As corujas vivem em praticamente todos os tipos de ambientes. Algumas habitam florestas densas, outras preferem regiões montanhosas, campos abertos ou até áreas próximas das cidades. Mas, independentemente do lugar, quase todas compartilham as mesmas habilidades impressionantes que as transformaram em predadoras perfeitas da noite. O primeiro detalhe que chama a atenção são os olhos. Diferente de muitas aves, as corujas possuem uma visão extremamente adaptada para ambientes escuros. Mesmo com pouca luz, elas conseguem perceber pequenos movimentos no chão, entre folhas ou galhos distantes, e quando a escuridão fica quase total, entra em ação outro sentido ainda mais assustador: a audição. As corujas conseguem localizar sons minúsculos com uma precisão absurda. Um pequeno rato caminhando debaixo da vegetação, um inseto escondido, ou até o som de folhas sendo empurradas pelo vento. Algumas conseguem atacar presas sem sequer enxergá-las diretamente, guiando-se apenas pelo som. E talvez o mais impressionante seja o silêncio. Enquanto outras aves produzem barulho ao bater as asas, as corujas voam quase sem emitir som algum. As penas especiais reduzem o atrito com o ar, permitindo aproximações praticamente invisíveis. Muitas presas só percebem o perigo quando já é tarde demais. Mas apesar da fama de caçadoras misteriosas, as corujas possuem um papel fundamental para o equilíbrio da natureza. Elas controlam populações inteiras de roedores, insetos e pequenos animais. Sem esses predadores noturnos, muitos ecossistemas poderiam sofrer desequilíbrios graves. Em regiões agrícolas, por exemplo, corujas ajudam naturalmente no controle de pragas que destroem plantações. E existe outro detalhe curioso. Ao contrário do que muitos imaginam, as corujas não são apenas criaturas agressivas. Grande parte do tempo, elas permanecem quietas, observando o ambiente e economizando energia. Durante o dia, muitas ficam escondidas entre galhos, troncos ocos ou locais altos,
quase invisíveis graças à camuflagem das penas. Mas quando chega a época de reprodução, o comportamento muda completamente. Os sons estranhos que ecoam durante a noite muitas vezes são chamados de acasalamento ou alertas territoriais. Algumas espécies defendem seu território com extrema agressividade, afastando qualquer invasor que se aproxime do ninho. E talvez seja justamente o silêncio, os olhos fixos e os hábitos noturnos que fizeram as corujas se tornarem cercadas de lendas ao longo da história. Em diversas culturas, elas foram vistas como símbolos de sabedoria, mistério ou até mensageiras da noite. Mas além dos mitos, existe uma verdade fascinante. Enquanto a maioria das criaturas teme a escuridão, as corujas foram feitas para dominá-la. Pouca gente conhece esse animal pelo nome, mas nas margens de rios, áreas alagadas e florestas da América do Sul, existe um sobrevivente extremamente esperto que costuma aparecer silenciosamente durante a noite. O mão-pelada é um animal discreto, curioso e incrivelmente adaptável. E embora muita gente o confunda com um guaxinim, ele possui hábitos únicos que o transformam em um verdadeiro explorador das águas e das matas. Quando o céu escurece e a maioria dos animais começa a se esconder, o mão-pelada desperta lentamente. Seus olhos se ajustam à escuridão enquanto ele percorre margens lamacentas em busca de alimento. Cada passo é cuidadoso, cada som ao redor é analisado, porque na natureza, sobreviver depende da capacidade de perceber o perigo antes que o perigo perceba você. O nome mão-pelada surgiu por causa das patas dianteiras extremamente habilidosas. Diferente de muitos animais, ele usa as patas quase como pequenas mãos humanas. Com elas, consegue revirar pedras, abrir frutos, capturar pequenos animais aquáticos e investigar qualquer objeto estranho encontrado pelo caminho. E talvez seja exatamente essa curiosidade que torna esse animal tão interessante. O mão-pelada come praticamente de tudo: peixes pequenos, caranguejos, ovos, insetos, frutas e até restos deixados por outros predadores fazem parte da alimentação. Em regiões próximas de rios, ele costuma caminhar lentamente dentro da água rasa, tateando o fundo em busca de presas escondidas. Quando sente algum movimento, reage com rapidez impressionante. Mas apesar da aparência quase amigável, ele continua sendo um animal selvagem extremamente cauteloso. Durante o dia, normalmente permanece escondido em áreas de vegetação fechada, buracos naturais ou troncos ocos. Seu comportamento discreto faz com que muitas pessoas passem anos vivendo perto deles sem sequer perceber sua presença. E isso acontece porque o mão-pelada é especialista em evitar conflitos. Mesmo assim, quando se sente ameaçado, ele pode se tornar agressivo. Usa dentes afiados, movimentos rápidos e até sons estranhos para afastar possíveis inimigos. Em alguns casos, enfrenta animais maiores apenas para proteger alimento ou território. Outro detalhe impressionante é sua inteligência. O mão-pelada aprende observando o ambiente. Ele memoriza caminhos, reconhece áreas perigosas e adapta seus hábitos conforme a presença de outros predadores. Em regiões próximas dos seres humanos, alguns começam até a alterar os horários de atividade para evitar encontros. E enquanto muitos animais dependem apenas da força, o mão-pelada depende principalmente da estratégia. Seu corpo flexível permite escaladas rápidas em árvores, fugas silenciosas pela vegetação
e mergulhos rápidos na água quando necessário. Essa combinação de habilidades ajuda o animal a sobreviver em diferentes ambientes, desde florestas úmidas até regiões pantanosas. Mas existe algo curioso nesse pequeno caçador noturno. Por viver escondido e aparecer quase sempre na escuridão, o mão-pelada acabou cercado por histórias e lendas em algumas regiões da América do Sul. Há quem diga que ele observa tudo em silêncio antes de se aproximar, e desaparece tão rapidamente quanto surgiu. E talvez seja exatamente isso que torna esse animal tão fascinante. Enquanto a floresta dorme, ele continua acordado, explorando cada sombra, cada rio e cada segredo escondido na noite. No coração do Brasil, onde o solo racha sob o peso de um sol impiedoso, a vida não apenas sobrevive, ela resiste com uma tenacidade quase sobrenatural. O Cerrado, a savana mais antiga e biodiversa do planeta, é o palco de uma luta diária, onde cada gota de água e cada sombra valem mais do que o ouro. Para entender a alma deste bioma, precisamos olhar para os seus habitantes mais emblemáticos, começando pelo fantasma do Cerrado, o lobo-guará. Com suas pernas desproporcionalmente longas e sua crina negra que se arrepia ao menor sinal de perigo, ele parece uma criatura saída de uma lenda. Mas não há nada de místico na sua luta atual. O lobo-guará é o jardineiro dessas terras. Diferente dos lobos de outras partes do mundo, ele é um andarilho solitário que percorre até 30 quilômetros em uma única noite. Suas pernas não servem para corridas de alta velocidade, mas sim para enxergar acima do capim alto, buscando por pequenos roedores ou pelo seu fruto favorito, a lobeira. Nesta época de seca extrema, o lobo enfrenta um desafio duplo: o calor que queima suas patas e a escassez de alimento que o obriga a se aproximar, muitas vezes de forma perigosa, das fazendas e estradas que cercam seu território. O som do seu latido uivo, profundo e rouco, ecoa pelas noites quentes como um lamento de resistência. Ele é um animal de hábitos crepusculares, esperando o sol se pôr para emergir das sombras das árvores retorcidas. No entanto, com as nascentes secando, ele é forçado a caminhar durante o dia, expondo-se à desidratação severa. Cada passo do lobo-guará é uma lição de paciência. Ele não caça em matilhas, ele depende exclusivamente de seus sentidos aguçados. Suas orelhas grandes funcionam como radares, detectando o movimento de um preá a metros de distância sob a vegetação seca. Mas quando a caça falha, ele recorre à sua dieta onívora, espalhando sementes por onde passa e garantindo que o cerrado continue a renascer, mesmo quando tudo parece estar morrendo ao seu redor. Enquanto o lobo domina as distâncias, outro gigante caminha com passos pesados e decididos, o tamanduá-bandeira. Se o cerrado tivesse um guardião pré-histórico, seria ele. Com sua cauda imponente que parece uma bandeira ao vento e seu focinho longo e curvado, o tamanduá é uma obra-prima da evolução voltada para um único propósito: encontrar o que está escondido sob a terra. Ele é praticamente cego, mas seu olfato é 40 vezes mais potente que o dos seres humanos. Ele consegue sentir o cheiro de um cupinzeiro a quilômetros de distância. No auge da seca, quando a terra está dura como pedra, o tamanduá usa suas garras frontais, verdadeiras foices de osso e queratina, para rasgar as estruturas de barro dos cupins e formigas. Ele não possui dentes, mas sua língua, que pode chegar a 60 centímetros de comprimento, é coberta por uma saliva pegajosa que captura milhares de insetos em questão de segundos. A vida do tamanduá-bandeira é uma corrida contra o metabolismo.
Ele precisa consumir até 30.000 insetos por dia para manter sua energia, mas o cerrado cobra um preço alto. O calor excessivo é o maior inimigo desse gigante. Como seu corpo tem uma temperatura interna baixa e ele não possui glândulas sudoríparas eficientes, ele corre o risco constante de superaquecimento. Durante as horas mais quentes, ele cava uma pequena depressão no solo e se cobre com sua cauda peluda, criando seu próprio microclima para evitar a morte por insolação. É um equilíbrio frágil entre a necessidade de comer e a necessidade de se proteger. Além disso, as queimadas que assolam o bioma são fatais para ele. Lento e com uma pelagem altamente inflamável, o tamanduá-bandeira é muitas vezes a primeira vítima do fogo que consome seu lar. Ver um tamanduá cruzando as vastidões de capim dourado é testemunhar um sobrevivente de eras passadas que ainda teima em caminhar por um mundo que se torna cada vez mais hostil às suas necessidades. Ele e o lobo-guará são as faces de um cerrado que sofre, mas que guarda em sua fauna a força de quem aprendeu a florescer no deserto. Se o lobo e o tamanduá são os andarilhos do capim seco, a sobrevivência no cerrado também depende do domínio sobre os raros refúgios de umidade, as matas de galeria. É ali onde as árvores crescem altas e as raízes bebem diretamente dos lençóis freáticos que encontramos a soberana absoluta das Américas, a onça-pintada. No cerrado, ela é uma caçadora de elite, adaptada a um terreno mais aberto do que as selvas densas da Amazônia. Suas manchas, conhecidas como rosetas, funcionam como uma camuflagem perfeita entre o jogo de luz e sombra das árvores retorcidas. Mas a seca severa mudou as regras do jogo para a rainha da savana. Com as presas naturais como os veados campeiros e os caititus se deslocando por quilômetros em busca de pasto, a onça precisa ampliar seu território de caça de forma drástica. Ela é a força bruta personificada. Sua mordida é proporcionalmente a mais poderosa entre todos os grandes felinos do mundo, capaz de perfurar o casco de um cágado ou o crânio de um jacaré com uma precisão cirúrgica. No entanto, no auge da estiagem, a onça-pintada enfrenta um inimigo que sua força não pode dobrar: a desidratação. Ela monitora as poucas lagoas que ainda restam como um sentinela silencioso. Para ela, a água não é apenas uma necessidade vital, é uma armadilha de caça. Ela espera pacientemente por horas, quase imóvel, até que um animal incauto se aproxime da margem lamacenta. Mas a escassez de água também a torna vulnerável. Sem a proteção da folhagem densa, que seca e cai, ela fica mais exposta aos olhos dos fazendeiros e caçadores. A onça do cerrado é um símbolo de resistência. Ela é menor que suas parentas do Pantanal, uma adaptação evolutiva para se mover com mais agilidade em um bioma de vegetação mais baixa e clima mais hostil. Ver o brilho de seus olhos de âmbar no meio da noite é entender que, enquanto houver uma onça caçando nas sombras, o cerrado ainda pulsa com uma energia indomável e perigosa. Ela é a guardiã do equilíbrio, controlando as populações de outros animais e garantindo que apenas os mais aptos sobrevivam para passar seus genes adiante. Enquanto a onça representa a predação, a anta representa a renovação. Conhecida como a jardineira das florestas, a anta é o maior mamífero terrestre da América do Sul e uma peça fundamental na engrenagem do cerrado. Com sua tromba curta e móvel, que usa para colher frutos e brotos, ela parece um animal desajeitado, mas é uma nadadora exímia e uma sobrevivente nata. A anta tem uma relação sagrada com a água. Durante a seca, ela viaja distâncias colossais entre uma nascente e outra, criando trilhas permanentes na terra batida que servem de estradas para outros animais menores.
Seu papel ecológico é único. Ela consome uma enorme variedade de frutos e suas sementes passam pelo sistema digestivo intactas, sendo depositadas em locais distantes junto com um potente fertilizante natural. Sem a anta, muitas espécies de árvores do cerrado simplesmente deixariam de existir, pois dependem dela para se espalharem pelo território. Mas a vida para a jardineira não é fácil. A anta é um animal de pele sensível e sofre imensamente com a radiação solar direta. Durante o dia, ela busca o frescor da lama ou a sombra profunda das veredas de Buriti para evitar que sua pele rache. No auge da seca, as veredas, que são as veias de água do cerrado, começam a diminuir e a anta se vê encurralada em espaços cada vez menores. Ela é um animal tímido e pacífico, mas quando acuada, sua força bruta de quase 300 quilos e seu couro extremamente grosso a tornam um tanque de guerra biológico capaz de atravessar a vegetação mais espessa como se fosse papel. O grande drama da anta hoje é a fragmentação de seu habitat. As estradas cortam suas rotas ancestrais e os incêndios destroem os frutos de que ela tanto depende. Ver uma anta cruzando silenciosamente uma trilha ao amanhecer, com seus filhotes de pelagem listrada, é um lembrete da delicadeza e da força que compõem este bioma. Ela carrega nas costas a responsabilidade de plantar o futuro do cerrado, um passo pesado de cada vez, lutando contra o tempo e contra o avanço do fogo que ameaça apagar sua história milenar. Se os predadores e os gigantes terrestres ditam o ritmo da sobrevivência no solo, a alma vibrante do cerrado se revela quando olhamos para o alto e encontramos a arara canindé. Com sua plumagem de um azul profundo nas costas e um amarelo canário intenso no ventre, ela é a personificação das cores da bandeira brasileira cruzando o horizonte. No auge da seca, quando a vegetação perde o viço e o mundo parece mergulhado em tons de cinza e marrom, o voo das araras é um lembrete de que a vida ainda pulsa com vigor. Elas não são apenas aves bonitas, são engenheiras sociais e símbolos de fidelidade. As araras canindé formam casais que duram a vida inteira, voando sempre em pares, uma silhueta espelhada da outra contra o azul infinito do céu da savana. Para elas, a sobrevivência no cerrado depende da geografia sagrada das palmeiras de Buriti. Nessas árvores majestosas que crescem onde a água ainda resiste, elas encontram abrigo, alimento e o local perfeito para seus ninhos em ocos de troncos mortos. O grande desafio da arara durante a estiagem é a busca por alimento. Ela possui um bico extremamente forte, uma ferramenta evolutiva capaz de quebrar as cascas mais duras de frutos como o pequi, o buriti e o jatobá. Mas, com as queimadas recorrentes, muitas dessas árvores frutíferas são consumidas pelas chamas, forçando as araras a voar em distâncias cada vez maiores, expondo-se ao cansaço e a predadores aéreos como o gavião real. O som do seu grito rouco e potente atravessa quilômetros, servindo como um guia para outros membros do bando. Elas são barulhentas por uma razão. A comunicação é a chave para encontrar os raros recursos que ainda restam. Ver um bando de araras pousando em uma árvore seca ao pôr do sol é uma das imagens mais icônicas e poderosas do cerrado. É como se as cores que o sol retirou da terra tivessem subido para as penas dessas aves, mantendo viva a chama da biodiversidade, enquanto a chuva não vem para lavar a poeira do mundo. Conhecido por sua inteligência e versatilidade, o carcará não é apenas uma ave de rapina, ele é um estrategista do deserto brasileiro. Com seu bico adunco e sua face que muda de cor conforme o humor, ele observa tudo do alto dos postes de luz ou dos galhos mais altos das árvores mortas.
O carcará é o primeiro a chegar após um incêndio, caminhando sobre as cinzas ainda quentes em busca de pequenos animais que não conseguiram escapar das chamas. Ele não tem medo do fogo. Ele o entende como uma oportunidade. No cerrado, o carcará desempenha o papel crucial de limpador. Sua dieta é uma das mais variadas da natureza. Ele caça serpentes, lagartos, pequenos mamíferos e não hesita em se alimentar de carniça, se isso significar mais um dia de sobrevivência. Ele é a ave que canta para a seca, um som estridente que corta o ar quente e avisa a todos que a vida, por mais dura que seja, ainda encontra uma forma de se perpetuar. O carcará é o símbolo máximo da adaptação. Enquanto outros animais sofrem com a presença humana, o carcará aprendeu a conviver conosco, aproveitando as estradas e as clareiras para caçar com mais facilidade. Ele é o vigia solitário, que vê a chuva chegando antes de todos, o mestre dos ventos térmicos que usa o calor do solo para subir quilômetros de altura sem bater as asas. Encerrar nossa jornada pelo cerrado com o carcará é entender que a sobrevivência aqui não é apenas uma questão de força, mas de astúcia e paciência. Este bioma, com suas cores vibrantes, seus cheiros fortes e seu calor sufocante, é um tesouro que precisa ser protegido. Proteger o cerrado é garantir que essas histórias de luta e beleza continuem sendo escritas na poeira e no sol, para que as futuras gerações ainda possam ouvir o uivo do lobo e o grito da arara, ecoando pela imensidão da nossa savana selvagem, o verdadeiro coração do Brasil que teima em bater com força, apesar de todas as adversidades do tempo e dos homens. Existe uma linguagem mais antiga que qualquer palavra humana. Ela não foi escrita em papel, nem gravada em pedra. Ela ressoa no ar, vibra entre as folhas e sobe em espirais até o céu. É o canto das aves. E desde que o mundo é mundo, elas cruzam os céus como mensageiras de uma sabedoria que poucos se atrevem a compreender. Feche os olhos por um instante. Imagine o primeiro raio de sol tocando a copa das árvores. O orvalho ainda escorrega pelas folhas. O ar carrega o perfume da terra úmida e das flores que abriram durante a noite. E então, antes mesmo que a luz tome conta do mundo, uma voz rompe o silêncio. Pequena, precisa, perfeita. Hoje vamos embarcar juntos em uma jornada por 5 das criaturas mais extraordinárias que o Criador colocou nos céus deste planeta. Cada uma delas carrega uma história de beleza,
resiliência e propósito que vai muito além do que nossos olhos conseguem ver à primeira vista. Prepare seu olhar e abra seu coração, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você contempla o céu. Se a natureza brasileira tivesse um rosto, seria o dele. O tucano-toco é talvez a ave mais reconhecida do Brasil, e ainda assim, quanto mais nos aproximamos dele, mais percebemos que mal o conhecemos. Seu bico imenso, alaranjado como o pôr do sol do cerrado, não é apenas um símbolo de beleza. É uma obra-prima da engenharia da evolução. Levíssimo por dentro, com uma estrutura de fibras que se entrelaçam como uma catedral gótica em miniatura, ele serve como regulador de temperatura, ferramenta de alcance e instrumento de comunicação entre os membros do bando. Mas o que mais nos move no tucano-toco é a sua forma de existir no mundo. Ele não caça em silêncio, ele não se esconde. Ele chega anunciado, colorido, generoso. E ao se alimentar de frutos e sementes, ele espalha vida por onde passa, plantando árvores sem jamais ter tocado o solo. Ele é o jardineiro do céu, um ser que foi criado não apenas para sobreviver, mas para semear. E em cada fruto que consome e dispersa, o tucano-toco escreve mais um capítulo da história interminável da floresta. Mas se o tucano é o jardineiro, a próxima ave que vamos conhecer é o artista, e sua obra vai te deixar sem palavras. Algumas aves que existem para nos lembrar que a beleza não precisa ser grandiosa para ser profunda. O araçari de colarinho é uma dessas criaturas. Primo menor do tucano, ele carrega no corpo uma combinação de cores que parece ter sido pintada por mãos divinas com muita delicadeza e intenção. Seu ventre amarelo vivo, atravessado por uma faixa escura como um colar elegante, seu bico listrado de verde, preto e vermelho, seus olhos pequenos e atentos que parecem guardar um segredo antigo. Ele é discreto em tamanho, mas absolutamente majestoso em presença. O araçari vive em pequenos grupos familiares, e isso diz muito sobre sua natureza. Ele não é um solitário. Ele entende que a vida é mais rica quando compartilhada. Os grupos dormem juntos em ocos de árvores, aconchegados uns nos outros, uma imagem de comunidade e calor que nos toca profundamente. Durante o dia, eles se movem pela floresta em uma dança coordenada, comunicando-se através de chamados suaves, avisando uns aos outros sobre onde estão os melhores frutos, onde há perigo, onde a sombra é mais fresca. É uma sociedade pequena, silenciosa e extraordinariamente harmoniosa. Contemplar um araçari de colarinho pousado em um galho é entender que a obra do Criador não mede generosidade pelo tamanho. Às vezes, a maior perfeição vem nas menores embalagens. E por falar em perfeição, a próxima ave nos ensina algo sobre paciência
que poucos seres no planeta dominam tão completamente. Existe um momento que se repete à beira dos rios e lagos de todo o mundo. Um momento tão rápido que dura menos de um segundo, e ainda assim tão perfeito que parece ter sido ensaiado por milênios. É o mergulho do martim pescador. Com sua plumagem de um azul metálico que rivaliza com o céu ao meio-dia, e seu ventre alaranjado que lembra o reflexo do fogo sobre a água, o martim pescador é uma das aves mais fotogênicas do planeta. Mas por trás dessa beleza existe uma disciplina quase meditativa que nos convida à contemplação. Ele pode ficar imóvel por longos minutos sobre um galho ou pairando no ar com uma precisão sobrenatural, seus olhos penetrando a superfície da água como se ela fosse transparente. Ele enxerga o que nós não conseguimos. E quando o momento certo chega, em uma fração de segundo, ele mergulha, captura e retorna ao ponto de origem como se o tempo nunca tivesse passado. O martim pescador nos ensina que a pressa é inimiga da precisão, que a paciência não é inércia, é preparação, é confiança no momento certo, é a sabedoria de quem sabe que o universo se alinha para quem sabe esperar. Somos convidados a aprender com ele. Em um mundo que nos pede pressa a todo momento, o martim pescador paira sereno sobre as águas e nos lembra que há uma hora certa para tudo. E se o martim pescador nos ensina sobre paciência, a próxima ave nos ensina sobre majestade. Uma presença tão imponente que parece ter saído das páginas de uma lenda. Como pode um ser tão pequeno conter tanta vida? O beija-flor de Topete é uma das perguntas mais bonitas que a natureza já fez para a humanidade. Com seu topete cor de púrpura que brilha como uma joia viva, dependendo do ângulo da luz, e seu corpo minúsculo que vibra no ar como uma chama acesa, ele é o símbolo máximo de que grandeza não tem nada a ver com tamanho. Ele bate as asas até 80 vezes por segundo. Seu coração pulsa mais de 1.200 vezes por minuto. Ele é pura energia concentrada em uma forma que mal conseguimos segurar com os olhos antes que desapareça. E ainda assim, em meio a toda essa velocidade, ele pousa sobre uma flor com uma delicadeza absoluta, como se o mundo inteiro tivesse parado para recebê-lo. O beija-flor e a flor vivem uma das histórias de amor mais antigas da natureza. Ele precisa do néctar dela para sobreviver. Ela precisa do pólen que ele carrega para se reproduzir. Nenhum dos dois existe plenamente sem o outro. É uma parceria tecida ao longo de milhões de anos, um contrato sagrado entre duas formas de vida que encontraram na dependência mútua a chave para a permanência. Somos chamados a contemplar esse gesto. Cada vez que um beija-flor visita uma flor,
Ele está cumprindo um propósito maior do que a própria fome. Ele está mantendo vivo um elo da cadeia da criação que, se rompido, mudaria o mundo para sempre. Ao final desta jornada pelos céus do mundo, somos devolvidos ao chão com algo que não tínhamos antes. Um olhar mais amplo, uma gratidão mais profunda, uma consciência de que compartilhamos este planeta com seres de uma beleza e de uma sabedoria que deveriam nos mover à humildade todos os dias. O tucano que semeia a floresta, o araçari que nos ensina sobre comunidade, o martim pescador que nos convida à paciência, o hornbill que nos mostra a força da entrega e da fidelidade, o beija-flor que nos lembra que grandeza não tem tamanho. Cada uma dessas aves é um capítulo de um livro que o Criador escreveu com infinito cuidado e generosidade. Um livro aberto para todos nós, todos os dias, em cada céu, em cada floresta, em cada margem de rio, onde uma asa bate e uma voz canta. Devemos ser guardiões desse legado, não por obrigação, mas por gratidão, porque um mundo onde essas criaturas existem é um mundo mais rico, mais belo e mais cheio de sentido do que poderíamos ter imaginado sozinhos. Que possamos sempre levantar os olhos para o céu, e que o céu sempre tenha uma asa para nos responder. Te